tem alguém com alguma privacidade. Não, tá tudo ok, beleza? Então vamos lá. Reforçando novamente nosso projeto da feira virtual para o dia 17/9, certo? E aí vocês já vão fazer aí as inscrições dos trabalhos de vocês. O link já vai estar aí no chat, vai estar na sala do WhatsApp e está também na sala do Google para vocês escreverem os projetos de vocês. Tem também a imagem da feira, né? Aquele encartezinho direitinho para vocês estarem usando aí nos vídeos de vocês, nas edições, quem for estar trabalhando com edição, tá bom? E aí, boa sorte aí nos trabalhos de vocês. Um bom trabalho para todos, tá bom? E hoje a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Semana passada nós falamos da primeira lei, hoje vamos falar da segunda lei. Aí a gente fecha a parte de termodinâmica. E aí a gente faz as questões na próxima semana, uma atividadezinha só sobre a termodinâmica. E aí, fechando essa parte de termodinâmica, fazemos essa atividade. Aí a gente vai começar o assunto de ótica posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui a nossa aula de hoje. E vamos aqui falar aqui direitinho. Deixa eu ver aqui como é que está aí. Ok, apresentação. Então, vocês estão vendo aí, né? Se vocês estão vendo aí, vocês me dão um toque aí. Você está vendo a tela? Tá ok a tela, pessoal? É porque eu não vejo o chat, viu? Tem que ser no áudio. Sim, professor. Tá, beleza, obrigado. Então, vamos lá. Então, eu queria hoje uma ajudinha de vocês, né, aqueles que puderem, fazer uma leiturazinha para a gente fazer o detalhamento com relação ao tópico. Eu preciso um pouco da participação de vocês nas nossas aulas, tá bom? Vou aqui para o primeiro encarte, né, da segunda lei da termodinâmica, e a gente vai estudar aqui, ó, vocês estão vendo aí o movimentozinho do motor, né, a combustão, é assim que ele funciona, com queima de combustível, e aí tem as explosões e tem o tempo, né, de oscilação, né? É o ciclo se fechando entre o abrir e fechar das válvulas, né? Então você tem aí uma parte básica da segunda lei da termodinâmica, que são os motores térmicos, né? Que são os motores a combustão. A gasolina, a diesel, né? Então a gente vai falar primeiro da entropia. Alguém quer ler para mim aí esse conceitozinho direitinho? Retirado aí da Enciclopédia Britânica, né? 11ª edição, de 1905. Alguém aí pode fazer essa leitura? A utilidade do conceito de entropia é limitado pelo fato de que ele não corresponde diretamente a nenhuma propriedade física mensurável, mas é meramente uma função matemática da definição de temperatura absoluta. É tanto que eu nem vou sequer fazer uma definição realmente para entropia. A gente vai trabalhar esse conceito de forma um pouco mais abstrata, por assim dizer. Por isso que ele fala da questão da relação matemática. E eu nem vou usar também a relação matemática. É porque o conceito de entropia, né, dentro da termodinâmica, eu sempre gosto de internalizar ele como um conceito de desordem, né? É a desordem do universo. Mas isso não é uma verdade, certo? Isso é uma definição que a gente trata ela como se fosse, mas ela não diz a desordem, né? Ela está mais relacionada mesmo com, matematicamente falando, com a ideia de temperatura absoluta do sistema, né? Chamados estados de sistema, né? O estado de condição do que a gente vai estar trabalhando. Por isso que eu não vou trabalhar uma definição específica de entropia. Agora, por que a gente trata a entropia dentro da segunda lei? Porque a segunda lei está fazendo o quê? Está fazendo uso de uma energia que trata dessa questão da desordem, né, que é o calor, né? A gente relaciona puramente aí com a ideia de entropia. Mas é tanto que a gente não vai trabalhar a definição realmente clássica para se fazer a resolução de problemas, tá bom? A gente vai usar o quê? É o conceito de calor, é o conceito de temperatura, né? Trabalho. Aí sim a gente vai fazendo a classificação para a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, primeiro, o que significa os processos cíclicos, né? Nas máquinas térmicas. Então, o processo cíclico é porque ele começa aqui num sistema e volta para o mesmo estado, ou seja, ele sai do estado inicial e o seu estado final é igual ao estado inicial. É um ciclo, né? E isso se repete, ele pode se repetir. Uma característica dos processos reversíveis, né, que a gente chama, né? É um processo que eu vou e volto.
Diferentemente lá na entropia, que é algo que ele vai e não volta, ele chama de processos irreversíveis. Por exemplo, uma caneca cai no chão, se quebra. É um processo irreversível. Eu não tenho como juntar essa caneca e ela voltar para a altura inicial, né? Eu soltei ela de uma certa altura, ela caiu, a energia aqui, da energia potencial, se transformando em energia cinética, se choca, no choque ela tem ali estado de temperatura, né, o choque mecânico, e aí ela se quebra, né? Aí ela se quebrou, eu não tenho como retroceder o processo de juntar as peças, ela subir a altura novamente, adquirir energia potencial. Não, é um processo irreversível, né? E assim, muitos processos irreversíveis acontece isso, né? Então, por isso que a gente fala que a tendência da entropia é tender à desordem, ou seja, a tendência dela é ficar cada vez pior. É que nem uma bomba, né, ser jogado numa casa, a casa é destruída. Se eu jogar outra bomba, ela vai fazer a casa novamente? Não vai. A tendência dela é o quê? É aumentar ainda mais o processo de irreversibilidade. Então, o processo ciclo não, ele é reversível, ele vai para um estado, sai do estado inicial, ele dá um ciclo, volta para o inicial. Mas para isso acontecer, tem de ter algo aí que está alimentando o sistema, o que não acontece naturalmente. Essas máquinas aí, máquinas térmicas, trabalham com o processo ideal, né? Aí a gente tem as chamadas máquinas térmicas no processo real, que, ou seja, ela consegue fazer esse ciclo, mas isso tem uma custa, né? Tem um custo. E esse custo ele não volta para o processo inicial, né? Que é o gasto de energia queimando o combustível, e esse combustível não volta mais como estado líquido, né? Então ele queima e vai embora. Mas aí eu continuo alimentando o sistema, aí ela tem o quê? Ela tem uma retroalimentação para manter esse ciclo irreversível, né? O ideal seria esse, não acontece, certo? E aí seria aqui um motor infinito, um motor que começaria a funcionar e nunca mais ele pararia. Não é o caso que a gente sabe do real. Então está aqui uma máquina térmica, né? Como é que ela funciona, uma máquina térmica. Aqui eu tenho uma ilustraçãozinha aqui, bem interessante. Eu tenho aqui um reservatório, que é o que vai gerar o calor. Esse calor aqui entra no sistema, e esse calor vai alimentar o sistema de modo a fazer a válvula se movimentar. Então, parte do calor que é produzido aqui, ele é desperdiçado na chamada fonte fria, né? Então, eu fico um processo cíclico, né? Então, o que acontece aqui? Aí tem um controle, né? Isso é feito o controle, né? Aí ele vai fazendo essa movimentação. Então, ou seja, parte desse calor é usado para mover o êmbolo e parte do calor é desperdiçado, porque um dos princípios básicos da segunda lei é que nem todo o calor consegue ser convertido em trabalho, certo? É o princípio básico, né? Ou seja, não existe uma máquina térmica de rendimento 100%. Então, aqui uma forma bem simples de vocês entenderem melhor, está aqui a fonte quente, parte é usada para fazer um trabalho e parte vai sendo desperdiçada, né? Quem aqui conhece automóvel sabe que existe um cano de descarga lá fora que libera calor, também tem esse calor produzido pelo próprio corpo do motor, né? Então, tudo isso é jogado fora. O que é usado? Só uma pequena fração que é usada para fazer o movimento do motor, ou seja, do veículo. Então, nos processos cíclicos, né? A variação de energia interna é zero, aí a gente tem aí a quantidade de calor igual ao trabalho, né? Mas nem todo o trabalho usa o calor todo. Então, uma parte é jogada fora. Então, quem é o trabalho? Essa diferença entre a quantidade de calor que ele recebe da fonte quente menos a quantidade de calor que é jogado fora. Então, o trabalho vai ser essa diferença. Esse aqui é o que alimenta, uma parte é jogado fora e outra parte é realizada no trabalho. Então, o trabalho é essa diferença entre o todo menos a fração jogada fora. Então, aqui você tem a ideia de entropia, né? Você tem aqui a ideia de entropia, né? Como eu falei para vocês, mas o nosso interesse aqui da entropia é só a questão mesmo da questão do uso da energia térmica, certo? Então, você tem o que aqui? Ó? Aí ele fala aqui da entropia, né? Que é zero, né? Porque, como você aqui tem o desperdício, então essa diferença aqui entre a entropia da fonte quente e a fonte fria, né? Como são iguais, essa entropia, né? São energias térmicas, então ela é zero. No processo cíclico, ela não tem ganho, né? De entropia, não tem ganho de entropia. Essa é a ideia, tá? Da entropia, no caso. Mas a gente não vai se preocupar muito com a entropia. O que nos interessa aqui é que a fonte quente alimenta
o sistema para realizar trabalho e parte desse calor vai jogado fora para a fonte fria, certo? Esse é o nosso interesse. Aqui está a equação das entropias, mas que não há interesse para a gente, tá bom? Então, o que nos interessa nessa parte aqui? É a razão, né, entre as temperaturas da fonte quente, né, entre o calor e a temperatura da fonte quente, tem que ser igual à razão, né, essa aqui é uma questão de proporcionalidade, né, entre a quantidade de calor da fonte fria e a sua temperatura. Ou seja, essas razões aqui têm que ser equivalentes. Isso no processo cíclico, né, que nós estamos trabalhando. Então, disso nós vamos tratar de eficiência, que é o que nos interessa, a eficiência do motor, né? Então, a eficiência é o trabalho executado, esse W aqui, dividido pelo calor da fonte quente, né? É o que alimenta. Então, quando você fizer essa razão aqui, ele vai dar sempre um número menor do que 1, né? Que é o que garante a não eficiência de 100%, né? É um valor sempre menor do que 1, é um número adimensional. E aí, quando você multiplica por 100, você vai ter o percentual do rendimento, né? Então, quando você fizer aqui essa razão, quem é trabalho? É a diferença entre a fonte quente e a fonte fria. Então, quando você fizer aqui essas razões, aqui dá 1, e esse aqui vai dar essa diferença, quente e fria. Então, vem lá daquela relaçãozinha das temperaturas absolutas, né? Com a razão dos calores. Quando a gente for usar aqui, para chegar na equação do rendimento do ciclo de Carnot, que é quando as máquinas térmicas utilizam o rendimento máximo da sua capacidade. Ou seja, ela não passa daquilo ali, é o máximo do rendimento. Que é 1 menos TF/Tq, né? Fonte fria, fonte quente. Temperaturas absolutas das fontes. Aqui é do ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot trabalha com essa relaçãozinha aqui, 1 menos TF/Tq, né? Por que a gente usa, né? A intenção aqui é mais ou menos essa. O que é que eu faço para ter uma máquina térmica com o maior rendimento possível, né? O maior rendimento possível é eu tentar, né, esfriar isso aqui o máximo possível, certo? Quando eu faço isso, eu vou ter aqui um rendimento melhor, né? Mas só que tu sabe que a gente não consegue fazer isso, né? Que seria vocês tendenciar isso aqui, ó, para zero, né? Ou seja, seria você tentar zerar aqui essa temperatura da fonte fria, coisa que a gente não consegue, né? E aí, quando você tivesse 0 por 1 aqui, então você teria 0. Então, daria rendimento de 1%. Não, de 1, né? Que daria 100%, que não existe, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, tá aqui, ó, o ciclo de Carnot, ele tem um rendimento maior do que 0 e menor do que 1, que é aquilo que eu falei para vocês. O ideal, né? O real é esse aí, certo? E aí a tendência do homem é criar uma máquina térmica que possa atingir o rendimento maior possível, porque de 100% não podemos atingir. Então, as máquinas reais trabalham sobre essas condições do ciclo de Carnot, né? Do mesmo jeito que eu falei para vocês, né? Então, a gente sempre trabalha com as máquinas dentro da tendência do ciclo de Carnot. Então, estamos aqui o enunciado da segunda lei, né? O enunciado aqui por Kelvin. Ele diz que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir a quantidade equivalente de trabalho. É impossível usar todo o calor como forma de trabalho. É uma impossibilidade da segunda lei. Então, as máquinas refrigeradoras já trabalham com o contrário. Eu utilizo o trabalho para retirar calor da fonte fria para enviar para a fonte quente. Todos os sistemas refrigerador trabalha com essa função. É o contrário, ele não pega mais calor da quente para realizar trabalho. Ele pega trabalho para tirar calor da fria para jogar para a quente. Ou seja, isso aqui não é natural, gente. Isso é uma questão forçada, né? Aí aqui a gente trabalha com o chamado coeficiente de desempenho, que é calor extraído pelo trabalho fornecido, né? É a razão aqui entre o calor da fonte fria dividido pelo trabalho que você aplica. Ou seja, a razão entre esses dois vai me dar o coeficiente de desempenho, né? Que é dado aqui por essa relação aqui. Aí, novamente, a questão da entropia, né? Aí a gente já não vai mais se preocupar, porque essa entropia aqui ela vai ser uma constante, né? Ela vai ser uma constante, né? Por consequência. A gente não tem interesse aqui na entropia, tá bom? Então, tá aí. Você pode calcular o desempenho tanto pela quantidade de calor, como também pelas temperaturas absolutas, tá bom? Então, os coeficientes de desempenho, né?
de Carnot trabalha com as temperaturas, o coeficiente do ideal é com a quantidade de calor. Esse aqui é porque você vai ter o rendimento, né, o coeficiente máximo, né, dos refrigeradores. Né? Hoje em dia é o que mais se procura, são refrigeradores que gastam menos energia para esfriar, né, o sistema. Né? Então, aí o K é maior do que zero. Então, quanto maior é o K, né, melhor é a operação dele entre as temperaturas da fonte fria e fonte quente. Aí a gente tem aqui o enunciado de Claus, né, que é parecido lá com o de Kelvin. Né? É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Isso naturalmente não é possível. Aí você cai aonde? Para as máquinas frigoríficas que fazem esse processo de usar trabalho para se retirar calor de fonte fria. Tá bom? Então, aqui fala do ciclo de Carnot, né? Como eu falei para vocês, eles usam o sistema de rendimento máximo, né? Tanto vale para máquinas térmicas como refrigeradores, tem o mesmo princípio de usar a relação de temperaturas absoluta. Então, as máquinas reais, né, ela usa os processos irreversíveis, como atrito, transferência de calor entre corpos com temperaturas diferentes, são processos irreversíveis, então as máquinas térmicas se utilizam disso, e mesmo assim ela funciona porque ela vai ter um gasto ou uma diferença no trabalho. Então, está aqui como é que é no gráfico pressão versus volume, a relação aqui do ciclo de Carnot entre duas adiabáticas, né? Você tem duas adiabáticas e está localizada entre duas isotérmicas, certo? Aí você tem a compressão e a expansão isotérmica. Aí você vai ter aí a relação entre o ganho de calor da fonte quente e a retirada de calor para a fonte fria. E aí você vai ter um trabalho positivo quando está no sentido horário do sistema, certo? O ciclo de Carnot, você aqui já tem as relações entre a compressão e expansão isotérmica, né? E aí você não tem as adiabáticas, né? Aqui você tem a expansão e a compressão adiabática, né? Entre as duas isotérmicas. Aqui é uma isotérmica, outra isotérmica, e aqui são as adiabáticas, né? Que são as ligações entre as duas isotérmicas. Aí aqui é só uma máquina que usa o calor, né? Que é a máquina de String, né? Que usa o calor para se fazer movimento, certo? Ela já não usa as adiabáticas, ela usa duas isotérmicas e duas isométricas na sua conversão, certo? Ela não usa as adiabáticas, ou seja, ela já alimenta o sistema com calor. E aí está aqui a relaçãozinha delas, da expansão e o resfriamento de cada um, se é compressão ou expansão isovolumétrica, resfriamento ou aquecimento. Aí tem um ciclo de Sting também, que usa a mesma relaçãozinha, ele fala cada um aqui. O rendimento de Carnot sempre é o maior, é o rendimento máximo, certo? E aqui é como o ciclo do funcionamento do motor a gasolina, tá? Que é parecido com o ciclo de Carnot, né? Eu tenho duas isotérmicas aqui, duas adiabáticas, né? Que são quase a volume constante. E aí você tem aí um rendimento aí de aproximadamente 25% dos motores a gasolina. Os motores a diesel é um pouco maior, rendimento de aproximadamente 40%. E aí nós vamos para os nossos exemplos, certo? Um refrigerador ideal, né, com um coeficiente de desempenho 4,7, extrai calor de um recipiente frio a taxa de 250 joules por ciclo. Letra A, qual o trabalho necessário por ciclo para manter o refrigerador em funcionamento? Então, trabalho, quantidade de calor da fonte fria, que é 250 joules por ciclo, e o K, que é 4,7. Então, essa razão aqui vai dar de 53 joules, é o trabalho. Qual o calor entre o meio ambiente por ciclo, né? Então, você vai ter quantidade de calor da fonte quente é igual a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho, né? Esses dois aqui é que vem da fonte quente. Então, vai dar 53 mais 250, dá 303 joules, ok? É exatamente aí o que vai para o meio ambiente, que é nada mais nada menos do que a fonte quente. Um outro exemplo é a caldeira de uma máquina a vapor, funciona a 180 Celsius, temperatura absoluta 453 Kelvin.
e o vapor escapa diretamente para a atmosfera. Qual seria o rendimento máximo da máquina? Vamos trabalhar aqui com o rendimento de Carnot, né? O rendimento de Carnot, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, faz as diferenças aqui, divide pelo seu valor, 80 por 453, dá 0,18. Multiplicando por 100, dá 18%, não é isso? Então, comentáriozinho aqui, né? O condensador serve para esfriar o vapor de água a temperatura ambiente de 300 Kelvin, para o quanto a eficiência da máquina aumenta se usa esse dispositivo, que é a condensadora, tá bom? O rendimento é de 18%. Aí, nesse caso aqui, ó, a gente faz aqui a razão, né? A temperatura aqui de 300, dá 153 por 453, dá 0,33, ou seja, aumentou aí os... O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclo cujo efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-la integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, aí aqui, ó, a impossibilidade, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Não pode, já foi dito isso aí. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não, precisa das duas. Ela tem que ser rejeitada. Calor e trabalho não são grandeza homogênea. Tem nada a ver, né? Porque calor e trabalho se relacionam, né? Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Verdade. Então tá aqui, ó, o xizinho aqui, ó, tá aqui já marcado, viu, pessoal? Verdade. Aqui já está detalhado também, certo? Então, uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 e 300 Kelvin, recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. O calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina em joules são, respectivamente, aí está aqui, ó. Você faz primeiro a relação de igualdade entre calor, né? Eu chamo de Q2, né, a fria, e Q1 a quente, tá bom? Então, aqui você bota os valores. T2 a fria, T1 a quente. Então, Q2 tu quer saber, aqui é 2.000, que é a quente, 300 a fria, 500 a quente. Faz aqui o cruz credo, você vai ter aqui essa relação da 1.200 joules. É a fonte quente, 1.200 joules. Por aproximação, podemos considerar que a resposta como de 1.200 joules, calculando o trabalho. Então, quem é o trabalho, né? Então, o trabalho é o quê? A diferença entre Q1 e Q2. Então, vai dar o quê? 800 joules. Resposta letra D, tá bom? Aí aqui nós temos uma máquina térmica cíclica, recebe 500 joules de calor de uma fonte quente, 500 não, gente, desculpa, 5.000, e realiza um trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. Moleza, né? Ó, rendimento, né? É a fonte, é o trabalho sobre a fonte quente. Então, está aqui, trabalho sobre a fonte quente. 3.500 por 5.000 dá 0,7, que multiplicando por 100 dá 70%. Máquina bem, rendimento bem alto, viu? Por último aí, uma máquina térmica recebe 800 joules de calor de uma fonte quente e em uma temperatura de 400 Kelvin rejeita 300 joules para uma fonte fria. Calcule a temperatura da fonte fria e o trabalho realizado pela máquina. Então, fazer aquela relação Q2, Q1 igual a T2, T1. Fria por quente, fria por quente. Você já tem esses valores, 300, 800. T2, o que tu quer saber, por 400. Faz aqui o cruz credo, você vai ter aqui o valor, que dá 150 Kelvin. É a temperatura da fonte fria. Quem é o trabalho? É a diferença entre Q2 menos Q1. Então, 800 menos 300, então, trabalho de 500 joules. Então, tá aí as nossas respostas para a nossa última questão. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente não trabalha com as partes relacionadas à atividade, né? Então, basicamente, vocês vão fazer esse primeiro momento, é o momento de vocês construírem aí os trabalhos e já está respondendo no link aí as participações do que é que vocês vão fazer, tá bom? Na outra semana a gente vai fazer os exercícios dessas duas partes, da primeira lei e da segunda lei, e aí a gente faz uma atividadezinha. Aí é onde eu vou botar uma atividade para vocês fazerem na outra semana, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação.
Eu quero que vocês tenham alguma pergunta.